Olá, amigos e irmãos na fé e visitantes do canal, inscritos no canal. Que a graça, a paz e a misericórdia, a felicidade que vem do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, através da salvação do nosso Salvador, estejam com todos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Oséias, em hebraico Hoshea, capítulo 7 nesta ocasião. E no versículo 1 temos escrito: Ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo o que observo são malignidades de Efraim e os crimes de Samaria, porquanto vivem na prática do engano e das fraudes. Ladrões invadem as casas e o bando dos assaltantes despoja nas ruas. Temos aqui o Criador indignado com Efraim, com a casa de Israel, tipificado em Efraim, pois Efraim seria muitos povos e nações, como lemos em outro capítulo, profetizado por seu avô Yaakov, pai de Yahussef, José, Jacó, pai de José, quando profetizou sobre o seu neto Efraim, o filho mais novo de José. E temos aqui a indignação do Eterno contra Efraim, não o neto de Jacó, mas os descendentes de Efraim, que já correspondia a povos neste tempo do profeta Hoshea, e habitavam, em sua maioria, na Samaria. A situação do povo de Israel, ou de Efraim, neste tempo, também é um reflexo de como estão as pessoas atualmente. E até pessoas que são descendentes também daquele povo, que migraram para outras nações. Independente que sejam descendentes, todas as pessoas que dizem que creem no Criador, ou até aprenderam alguma coisa, ou as nações que aprenderam a fé no único Criador, estão como hipócritas, fraudulentos, porque estão na mesma situação atualmente, como bando de assaltantes, ladrões e fraudulentos, como diz aqui no versículo 1, onde temos: porquanto vivem na prática do engano e das fraudes, ladrões invadem as casas e o bando dos assaltantes despoja nas ruas. E hoje em dia temos muitos assaltantes nas ruas. Todos os dias temos incidentes de assaltos, mortes, roubos, ladroices. E o que o Eterno se indigna? E por que o Eterno se indigna? Porque eles conhecem a lei do Eterno e faziam isso. E hoje também não está diferente, porque temos milênios de ensinamento da palavra do Eterno e aproximadamente 2000 anos do ensinamento das boas novas do nosso Salvador. E as pessoas escolhem continuar seguindo o caminho das trevas. E no versículo 2 temos: mas eles não atinam para o fato de que eu me recordo de todas as suas más atitudes. Seus pecados os envolvem, e eu os observo atentamente sem parar. Não escaparão do eterno Criador, porque até na lei dos homens, roubar é pecado, é crime. E no versículo 3 temos: eis que são hábeis em fazer a alegria dos governantes com suas malignidades e divertem os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, são semelhantes a um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde o amassar da massa até que seja levedada. Temos aqui que eles preferem alegrar aos governantes, mesmo que sejam desonestos e corruptos. Eles preferem alegrar os seus líderes, seus reis, seus príncipes, aqui no contexto original da história. Os príncipes e reis de Israel que pecaram após outros ídolos, eles eram alegrados por esses tipos com suas malignidades e desonestidades. A exemplo do governo atual no Brasil,
onde deputados, senadores alegram seus maiorais ou líderes, como o presidente, entre outros, com as suas negociatas corruptas e mentirosas, fraudulentas. Se alegram com isso, com propina, em tirar mais e mais dinheiro do governo. E será que eles não sabem sobre honestidade? Será que eles não sabem o que é certo e errado? Será que eles não sabem o que é roubo? Roubar? Ser desonesto? Tomar do que não lhes pertence? Bom, o Eterno disse no versículo 2, vamos ler novamente, que no final do versículo 2, eu os observo atentamente sem parar. Não escaparão da justiça e julgamento do Eterno. E no versículo 5 temos: e os príncipes perderam o bom senso e adoeceram de tanto vinho que beberam no dia da festa do nosso rei. E diante dos zombadores o rei fez todo tipo de tolices. Aqui temos o profeta Roché indignado e através do Criador falando a verdade, que os príncipes da casa de Israel tinham perdido um bom senso e beberam tanto que adoeceram. Beberam na festa do rei deles, do rei atual. E o rei, diante dos zombadores, acabou fazendo todo tipo de tolices. Todos se embebedaram. Isso no sentido espiritual. Temos que a prostituta, o qual o Eterno identifica como Jerusalém ou Israel em Jerusalém, ela se embriaga com reis e príncipes. Ela se embriaga com reis e príncipes e fazem todo tipo de tolices. Por quê? Vamos chegar lá e o Eterno responderá com a própria Escritura Sagrada. Ora, eles têm preparado o próprio coração como quem cuida de um forno, enquanto estão à espreita e fazendo intrigas. O ódio deles arde lentamente durante toda a noite, mas logo pela manhã queima com chamas abrasadoras. E no versículo 7, todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes e juízes. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. Isso aqui realmente aconteceu com a casa de Israel, porém tem duplo significado, significado espiritual também profético para o tempo do fim. Onde aqui no versículo 6 temos, desde o 6 ao 7, que o temperamento e a consciência daqueles reis e príncipes era de fazer intrigas, como está aqui. Eles têm preparado o próprio coração como quem cuida de um forno, enquanto estão à espreita e fazendo intrigas. O povo de Israel. Aqui, os príncipes e reis de Israel. Príncipes e reis que se esqueceram do seu Criador. E o seu coração era como um forno, cheio de ódio, fazendo intrigas. Por quê? Porque todos os seus reis, como está aqui no versículo 7, caíam. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. Porque mesmo com aquelas alegrias ou falsas alegrias que eles tinham através do vinho e dos ídolos pagãos, eles viviam em intrigas com os próprios povos pagãos que viviam entre eles, que viviam fazendo negócios entre eles.
negociações políticas. Por isso viviam em intrigas. E por isso está escrito aqui, no início do versículo 7, todos eles se esquentam como um forno e devoram seus governantes e juízes. Porque eles não tinham paz e sabedoria para governar a casa de Israel. Porque eles tinham abandonado o caminho do Eterno. E estavam seguindo seus próprios caminhos, com povos pagãos, após outros ídolos. Por isso não tinham a paz, que excede todo entendimento. E no versículo 8 temos o Criador falando diretamente novamente a Efraim, como povo. Efraim mistura-se com as nações pagãs. Estão vendo aqui? Devido a isto, Efraim é um bolo mal assado, que não foi virado. E no versículo 9, estrangeiros de toda parte sugam a sua força, mas ele nem sequer nota. Seus cabelos vão branqueando como cinza espalhada sobre a cabeça, mas ele nem repara nesse sinal. Isto aqui era para tipificar o que as nações pagãs estavam fazendo com a casa de Israel. De tanto eles se misturarem, não adiantava mais eles fazerem intrigas e ferverem o coração contra esse povo pagão, ou eles mesmos, porque tinham abandonado o eterno Criador. Por isso o eterno Criador disse, no final do versículo 7, não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. Estão entendendo? Por isso que às vezes as escrituras elas não estão em uma forma cronológica linear. Elas estão de uma forma ampla em vários versículos e capítulos e até em outros livros. Então temos que associar partes por partes para entendermos o contexto. E no versículo 10 temos o seguinte: a arrogância de Israel é a maior testemunha contra ele. Todavia, apesar de tudo isso, ele não se arrepende nem volta para Yahweh, para o seu Criador, para o seu Elohim. Israel nem mesmo procura minha ajuda. E no versículo 11, ora, Efraim é como uma pomba facilmente persuadida e enganada, por causa da sua falta de sabedoria. Ora, apela ao Egito, ora, volta-se para a Síria. Vejam que realmente eles não tinham mais a sabedoria do Eterno para governar e dirigir a casa de Israel. Eram facilmente convencidos, como está aqui. Ora, Efraim é como uma pomba facilmente persuadida e enganada. Por isso viviam em intrigas, com o coração fervendo. E apelavam outrora para o Egito e a Assíria, e nunca para o Criador. Contudo, eu os agarrarei, como quem pega pássaros com uma rede, e os punirei severamente, de acordo com as mensagens que tenho ouvido na sua comunidade. Ai dessa gente, jamais deveriam ter me desprezado. Ó destruição vem sobre eles, porquanto se rebelaram e teimaram em se afastar de mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Temos aqui que, ao se tratar das Escrituras Sagradas ou da Palavra do Eterno, a casa de Israel falava mentiras a respeito do Criador. Isso é, falsas interpretações das Escrituras Sagradas, que a casa de Israel falava, tanto referente ao Eterno, como a sua própria palavra, que são as Sagradas Escrituras. Estão entendendo? A casa de Israel dava mentiras sobre o Eterno e sobre as Sagradas Escrituras. É isso que o Criador está dizendo aqui. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Tremendo, não? Isso que aconteceu.
Então não se iludam nem se fascinem com interpretações de pessoas que usam muito o hebraico e se fazem judeus e não são. Tenham cuidado. Existe sim um remanescente, mas tenham cuidado com interpretações hebraicas, pois independente de raça, não existe judeu nem grego, pois todos são enxertados na oliveira, como está em Romanos capítulo 11. De ambos os povos, o Eterno fez um. E no versículo 14 temos: eles não clamam por mim com sinceridade de coração quando gemem, orando em seus leitos. Reúnem-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas fogem da minha presença. Aqui o Eterno diz que eles oravam por interesse material, por causa do trigo. Por causa do trigo e do vinho. Mas fugiam da presença do Eterno. Não se reuniam alegremente. Ficavam gemendo em oração em seus leitos, porém em troca de coisas materiais, do trigo e do vinho aqui nesta ocasião. E hoje é um reflexo daqueles que dizem que acreditam no Eterno atualmente, através da teologia da prosperidade. Vão nos templos, fazem campanhas e buscam ao Criador, entre aspas, mas em troca de prosperidade material. Porém o Eterno diz aqui, no versículo 15: no entanto fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços, contudo tramam mal contra mim. Eles acabavam sendo falsos para com o Eterno, a ponto de abandoná-lo. E muitos apostatarão no fim, porque não deixarão a sua zona de conforto, como aprenderam com as denominações, não serão fiéis o suficiente para sofrerem por causa do meu nome, como disse o Salvador, e apostatarão, porque a fé deles está em bênçãos materiais. E no versículo 16 temos: eles voltam, mas não na direção certa do Altíssimo. São como um arco fraudulento. Eis que seus príncipes e líderes tombam mediante o fio da espada, por causa da insolência da sua língua, e por isso sofrerão zombarias por parte de todo o povo do Egito. Aqui temos que o Eterno decretou zombaria e escarnecimento para com a casa de Israel. Isto de fato ocorreu na história, porém ocorrerá novamente com o povo de Israel no período da grande tribulação, pois as nações a deixará desolada e nua. Por isso, as zombarias. Então, como disse o nosso Salvador no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, vamos ver aqui então, para concluirmos este estudo. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 19 e 20. Nosso Salvador nos ensinou: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Então temos aqui que o coração daqueles israelitas estavam nas coisas materiais. Por isso eles oravam, gemiam em suas camas. Sendo assim, o coração deles não estava no Eterno. Não estavam amando ao Eterno acima de todas as coisas. O coração deles estava nas coisas materiais e não no Criador. Esse é um retrato de muitos cristãos atualmente. Não quer dizer que não devemos prosperar em todas as áreas, mas o que o nosso Salvador nos ensinou: buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus amados irmãos, concluo aqui este vídeo, e lembre-se que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Eis aqui a exortação, não somente para a casa de Israel, mas para todos aqueles que dizem que creem no Eterno. Será que o coração deles está realmente no Eterno? Ou nas coisas materiais? Nas coisas desse mundo? O Eterno, que deu tudo aos homens, porém os homens não se lembram dele para agradecer. Então, a paz e a Shalom de Yahushua, e até o próximo vídeo.